dia, sexto ano. Hoje, aula de História da Arte e, na realidade, a nossa última aula de História da Arte. Eu sei que para a alegria de vários de vocês, embora também haja um número grande de alunos que goste de História da Arte, né? Mas, como eu disse para vocês logo no início do ano, uma das propostas do Ensino Fundamental 2, a partir do sexto ano, se estendendo até o nono ano, é nós aprofundarmos um pouco o conhecimento de vocês sobre História da Arte. Então, todas essas aulas seriam diluídas ao longo do ano, nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Em teatro, uma aula por mês ao longo do primeiro semestre, nós já finalizamos todas, inclusive. Em artes, 2 aulas por mês. Mas, me aproveitando desse período de quarentena, eu resolvi fazer a antecipação dessas aulas, vocês sabem disso, nós fomos estudando vários períodos históricos importantes e hoje vamos finalizar. Eu sei que alguns de vocês não gostam, mas é um assunto muito bacana. E lá na frente, no futuro, quando você for fazer as suas viagens, provavelmente você se lembre de algumas dessas informações. E hoje nós vamos falar sobre a última parte do eixo História da Arte da nossa apostila, História da Arte da Grécia. Olha só, turma, não confundam, nós já falamos de História da Arte em teatro, do teatro. E agora nós vamos fazer uma abordagem sobre História da Arte na Grécia. Em especial, vamos falar um pouquinho de arquitetura, de escultura e de pintura. Embora os gregos tenham contribuído muito também com outras linguagens artísticas, música, literatura e o próprio teatro, que eu já conversei bastante com vocês sobre esse assunto. Certo? Muito bem. Olha, eu vou avisar vocês que hoje a aula será um pouco longa. Então eu vou dar uma sugestão. Se você ficar muito cansado, divida a sua aula em 2 semanas diferentes ou em 2 horários, 2 dias diferentes. Você pode assistir uma parte hoje, uma parte a semana que vem, ou num outro momento em que você esteja mais disponível. Mas Sérgio, por que a aula é tão longa? Porque, turma, nós estamos falando de uma civilização. Pensem comigo, nós estamos no ano de 2020. Os primeiros povos que chegaram ao local, eles datam de 2000 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. E aí, a gente está falando de uma civilização que, entre os primeiros povos chegarem no território, até o período em que a gente vai fazer um estudo, nós estamos falando de uma história muito longa. Né? São 4.000 anos. A gente não vai falar da história da Grécia depois de Cristo. A gente vai falar no momento anterior. Mesmo assim, é muito difícil você falar em 30, 40 minutos sobre uma civilização, sobre um povo que contribuiu muito para o desenvolvimento da humanidade e não apenas nas artes. Eles contribuíram muito em todas as áreas do conhecimento, na matemática, nas ciências. Então é muito difícil, embora eu esteja tentando resumir o máximo que eu posso para vocês, a gente falar em tão pouco tempo de tantas coisas importantes. Por isso eu estou recomendando que vocês dividam o tempo, certo? Muito bem, a gente vai falar desse período de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo até uns 150 anos aproximadamente antes de Cristo. A história da Grécia, ela é dividida em 5 períodos diferentes. Eu não vou falar com vocês sobre a arte em cada um desses períodos, porque são muitas informações, coisas que talvez nem interessem a vocês. Então, de maneira resumida, eu vou falar um pouco sobre arquitetura, sobre pintura, sobre escultura
e mais centralizado nos períodos que nós costumamos historicamente chamar de período arcaico, período clássico e período helenístico da Grécia, tá? Mas eu não vou ficar aqui detalhando tudo que aconteceu em cada período. Eu vou tentar, de uma maneira muito resumida, passar algumas informações importantes a vocês, né? Bom, primeiro a gente tem que entender um pouco a Grécia, né? E aí eu me lembro que nas aulas de teatro eu cheguei a contar um pouco das histórias. Então, além de ser um povo que contribuiu muito para o desenvolvimento das artes e das ciências, os gregos têm informações bastante importantes. Exemplos, nós vivemos num regime democrático. Aqui no Brasil nós temos a nossa democracia. Pois bem, a democracia surge exatamente com os gregos, quando politicamente você conta com a opinião, eu estou tentando explicar para vocês de uma maneira bem simples, tá? Mas quando o povo participa com os seus desejos, com as suas ideias, com as suas opiniões, nas decisões que serão tomadas pelos governantes. Então, a democracia veio com os gregos. Os Jogos Olímpicos, na nossa aula de teatro, também já contei isso para vocês, né? Eles tiveram seu início com os gregos. O nome olímpico se dá por conta dos Jogos Olímpicos gregos acontecerem na cidade de Olímpia, onde havia o Monte Olimpo, onde habitavam os deuses. Então, os Jogos Olímpicos vieram meio que como uma homenagem, como festividades em homenagem aos deuses. Esse ano teríamos os Jogos Olímpicos de Tóquio, foram cancelados, mas talvez alguns de vocês tenham visto nesse período da quarentena que a tocha olímpica chegou a sair da Grécia. A cada 4 anos eles fazem uma cerimônia muito bacana e a tocha é acesa originalmente no lugar na Grécia e aí ela é transportada por vários atletas, várias pessoas importantes pelas cidades do país onde as Olimpíadas ocorrerão e finalmente chegando ao Estádio Olímpico na noite da abertura dos Jogos Olímpicos e sendo acesa, né? Então também é uma coisa interessante. Outra coisa bacana, eles eram politeístas. Eu até cheguei a comentar com vocês isso na aula de teatro. Politeístas, eles tinham vários deuses. Então, para vocês entenderem de uma maneira bem simples, eu vou exemplificar pensando na religião católica. Os católicos têm um único Deus, mas eles têm vários santos. Então, normalmente é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: ah, eu sou devoto de São Francisco, ah, eu vou à igreja de Santo Antônio, ah, eu vou até Nossa Senhora Aparecida pagar, na Basílica de Aparecida, pagar uma promessa. Então, nós cultuamos vários santos e temos as nossas igrejas. As nossas igrejas são templos. Ó, quem está aqui na aula. Para variar, o senhor Bento veio interferir na nossa aula. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto. As nossas igrejas, elas são como templos. E os gregos tinham os seus templos, que também eram locais de homenagem e de cultos aos deuses gregos. Então, eles eram politeístas. Outra informação importante, turma, é que a Grécia, naquela época, ela tinha o que nós chamávamos de cidades-estado. Não era um país unificado como hoje ela é e como o Brasil é. Então, olha, para também de uma maneira bem simples, eu vou procurar dar um exemplo pensando no nosso país. Imaginem o Brasil com tantos estados, mas todos se remetem, são subordinados, seguem uma única Constituição e são subordinados à federação, né? O Brasil, então, apesar dos vários estados, ele tem o governo federal. Nós temos os governos federais, estaduais, municipais. Os gregos, apesar das cidades estarem no mesmo território, as cidades tinham autonomia. Então tinham suas próprias leis, seu próprio governo
e até, às vezes, em alguns lugares, os seus próprios dialetos. Dialeto, Sérgio? O que é dialeto? Fácil de vocês entenderem também. Da mesma forma que nós aqui temos os nossos sotaques, o sotaque nordestino, gaúcho, mineiro, né? E cada sotaque, cada região tem suas particularidades, há palavras diferentes. Eles também tinham, entre aspas, né, os seus sotaques, os seus dialetos. Então, turma, os gregos, eles têm realmente uma história muito interessante para contar. E aí eu estou tentando primeiro colocar vocês um pouco no universo da Grécia, para daí a gente poder seguir com a nossa aula, tá? Bom, pensando em termos de linha do tempo, a gente lembra que nós temos um período anterior aí à Grécia, né? Um período da pré-história, que vocês, se eu não me engano, até chegaram a ver um pouco disso com a professora de arte Daniela. Depois nós temos o período em que Grécia e Roma Antiga estão inseridas, né? E depois disso nós temos a Idade Média. Para se lembrarem também, a gente falou um pouquinho disso nesse período da quarentena. Depois viemos com o Renascimento, que está num outro período histórico, que é a Idade Moderna. E por fim a Idade Contemporânea, e aí nós dentro da contemporaneidade também falamos de 3 artistas importantes. Então a gente fez um passeio pela história da arte, mas sem dúvida nenhuma a gente deixou muita coisa de fora, tá? Muita coisa interessante. Mas nos próximos anos, nas próximas séries, vocês terão um pouco de oportunidade de conhecerem outros períodos históricos, certo? Até aí deu para a gente conhecer um pouquinho do universo da Grécia. E aí, turminha, eu não sei se vocês perceberam, mas a obra que eu coloquei para ilustrar essa nossa aula, a obra inicial, foi exatamente a obra do Rafael Sanzio, que é um grande afresco que fica lá nos museus do Vaticano, em que ele representa a Escola de Atenas. Então, bem ao centro desse afresco estão 2 personalidades gregas muito importantes, Platão e Aristóteles. E o Rafael quis fazer uma homenagem, né, a esse legado, a essa herança tão importante, cultural, científica, histórica, matemática, que os gregos deixaram para a gente. Então esse afresco retrata um pouco da essência dos gregos, de como eles se preocupavam com o aprendizado, com o conhecimento, com o aprimoramento e desenvolvimento das ciências de maneira geral, das artes de maneira geral. E o Rafael procurou fazer uma homenagem a eles. Já contei para vocês uma curiosidade desse afresco, né? Ele, na verdade, representa ali no centro Platão e Aristóteles, mas existe aí uma ideia de que Rafael tivesse colocado o rosto de Leonardo da Vinci no lugar de um dos dois para fazer uma homenagem ao seu grande mestre que ele admirava tanto. Certo? Bom, coincidentemente, turminha, hoje vocês estão recebendo também um exercício de teatro que justamente eu usei uma personagem da mitologia grega para ilustrar, exemplificar o tipo de exercício que vocês deverão fazer. Eu usei a figura de Medusa. Então, quem está tendo aula de artes primeiro que teatro, ainda não está entendendo muito o que eu estou falando. Mas quem está tendo essa aula de artes, depois de já ter assistido a videoaula de teatro, vai entender perfeitamente bem que eu usei esta personagem da Medusa exatamente para propor a vocês o exercício que farão. Bem, a Medusa, ela tem uma história curiosa, né? Porque, na verdade, ela tinha mais 2 irmãs e o que se diz na mitologia grega é que as 3 eram filhas de divindades marinhas e dizem que a Medusa era uma mulher muito bonita
e ela acabou por se tornar sacerdotisa do templo de Atenas. Aliás, a capital da Grécia, Atenas, vem como homenagem exatamente à deusa Atena, tá? Muito bem, Atena era uma deusa e tinha como protetoras do seu templo as sacerdotisas. Então, uma das teorias da mitologia grega, né, uma das prováveis histórias sobre a Medusa, diz que ela era uma sacerdotisa do templo de Atena. No entanto, todas as sacerdotisas, elas precisavam preservar a castidade. Isso significa que elas deveriam ser virgens, não poderiam namorar. E o que se diz é que a Medusa acabou por se envolver com Poseidon, que era deus dos mares. E ao retornar ao templo, ela, quando Atena perguntou sobre os fatos da história, a Medusa teria mentido para a deusa, e a deusa enfurecida teria transformado os lindos cabelos da Medusa em serpentes. E aí, o que aconteceu? Perseu, que era um semideus, semideus para quem não se lembra, seria o filho de um deus ou de uma deusa com um mortal ou uma mortal. Perseu foi desafiado por um rei a matar a Medusa e a trazer a cabeça da Medusa. E a Medusa, para quem não se lembra dessa história, ela, ao olhar para uma pessoa, transformava as pessoas em pedra. Então, o castigo da deusa Atena foi cruel, porque além de transformar os lindos cabelos dela em serpentes, ela não poderia nunca mais se relacionar com ninguém, nem olhar ninguém nos olhos. E isso transformou a Medusa numa figura cruel e má. Por isso que ela é vista dessa maneira na mitologia grega. E aí o exercício que vocês em teatro receberão como desafio para fazer, eu optei por escolher uma personagem da mitologia grega, Medusa, tá? Então não se assustem comigo lá, tá bom? Bom, pessoal, a nossa história, né, com a Grécia, ela vai terminar por volta de 150 anos antes de Cristo, que é quando a Grécia acaba perdendo uma importante batalha, a Batalha de Corinto, uma região da Grécia, e os gregos perdem a batalha para os romanos. Então, a partir desse momento, costuma-se dizer por vários historiadores que Grécia passa a se chamar uma Grécia romana, porque ela passa a ter o domínio dos romanos. Então vejam, quanto tempo eu levei só para fazer uma introdução para vocês à história da Grécia, né? São 2000 anos. Sabe o que significa isso? Considerando que cada aluno do 6º ano tenha 10 anos, é como se nós somássemos as idades de 200 de vocês para contar um pouquinho da história da Grécia, tá? Então vocês me perdoem, eu sei que eu gosto de falar muito, eu me empolgo, gosto de contar as histórias, mas a aula fica um pouco longa por essa questão. E aí nós vamos falar do que nos interessa, como era a arte na Grécia. E vamos abordar, como eu falei no início, 3 aspectos diferentes: a arquitetura, a escultura e a pintura. Teatro eu deixei de lado, porque foi um assunto das nossas aulas de teatro. Vamos então começar por onde? Por arquitetura. Então, provavelmente, vocês já devam ter visto aqueles templos enormes gregos, né? Partenon, por exemplo, que é um símbolo da cidade de Atenas. E, infelizmente, muitos e muitos desses templos, dessas construções, foram destruídas pelo tempo, né? Como vocês já sabem, é uma civilização bastante antiga. Então pensem, o tempo, a ação do tempo, as chuvas, terremotos, guerras, batalhas e o próprio tempo em si. Infelizmente, muito pouco sobrou dessa história toda para a gente contar. Mas alguns dados, algumas informações são importantes. E ao longo da nossa aula eu vou postando para vocês aqui no canto, e às vezes é por isso que eu fico numa extremidade da tela, tá? Para que eu possa colocar as fotos
na outra extremidade, de maneira que vocês acompanhem melhor as aulas. Muito bem, então vamos lá. Primeiramente, os templos gregos, eles tinham várias finalidades. Religiosa, então eles, em homenagem aos deuses, construíam grandes templos da mesma forma que os católicos constroem as suas catedrais, as suas igrejas, homenageando os seus santos, né, a figura de Jesus, de Deus, etc. e tal. Então, esses grandes templos tinham função religiosa, mas também havia os grandes prédios do governo com finalidades políticas, grandes prédios comerciais, e eu vou tentar passar para vocês um pouco mais a questão da religiosidade. Então, primeiramente, os gregos tinham uma preocupação matemática com as suas construções. Os estudos matemáticos ocorriam de uma maneira bastante intensa e aprofundada, porque os templos, além de serem muito grandes, eram muito altos, e os materiais que eram usados, pedra, mármore, calcário, e algumas partes do templo, evidentemente, também com madeira, eram construções muito pesadas, né? Hoje em dia, nós temos uma tecnologia maravilhosa, então você constrói um prédio de 30 andares em um ano, porque você tem guindastes, materiais diversificados, drywall para fazer paredes internas de um apartamento. Então tudo é mais simples. Naquela época não, eles não tinham essa tecnologia. Então a preocupação com os cálculos matemáticos era muito grande, porque havia a questão da sustentação das colunas, dos telhados, né? De maneira que os templos permanecessem ali por muito tempo. Então, basicamente, eles faziam os templos de maneira simétrica. O que quer dizer isso? Se eu dividir uma figura ao meio e obtiver duas metades idênticas, eu tenho, então, assimetria. Vou dar até um exemplo para vocês compreenderem de uma outra maneira essa ideia. Na ginástica olímpica, nós temos uma modalidade que é chamada de barras assimétricas. Elas são diferentes, por isso assimétricas. Então toda figura que tem duas metades iguais, idênticas, na forma, no peso, no caso dos gregos, a gente costuma dizer que são figuras simétricas, e os templos eles eram matematicamente calculados e simétricos. Bom, dentro dos templos também havia grandes esculturas dos deuses, para que eles fossem louvados, cultuados. E era comum que sacerdotes ou sacerdotisas tomassem conta dos templos, de maneira que eles, digamos assim, mantivessem os templos purificados. Daí a importância das mulheres e dos homens preservarem a virgindade, né? Uma outra curiosidade, vocês vão observar isso em algumas fotografias que eu estou postando, é que os templos nunca ficavam no nível do chão. Havia sempre alguns degraus para que você pudesse entrar no templo. Isso tem realmente um sentido. Os deuses nunca estavam no nível do homem, no nível do humano. Os deuses e as deusas eram superiores. Portanto, eles deveriam estar num lugar acima de nós, com destaque. E se vocês observarem as igrejas católicas, eles fazem uso exatamente da mesma ideia. É um efeito psicológico. Se você vai à Europa, as catedrais, as igrejas todas suspensas, em alguns degraus ao menos, e na parte interna muito altas e muito grandes, de maneira que o homem se sentisse inferiorizado diante do Deus. Então, esse é um detalhe importante, tá? Outra coisa que vocês vão observar, o Bento está comendo um negócio aqui que ele não deve. Outra coisa que vocês vão observar é que todas as construções gregas, quase todas, digamos assim, elas têm colunas que sustentam os telhados. Essas colunas, ou ordens, também como eram chamadas, basicamente são três. Você tem a coluna ou ordem dórica, que tem um desenho mais simples, mais reto.
e que normalmente eram usadas, as colunas, nas construções de templos de divindades masculinas. Aí você tem também as colunas jônicas, ou da ordem jônica, que elas têm um elemento decorativo, eu estou postando tudo aqui para vocês verem, mais detalhado, mais, digamos assim, caprichado, mais decorado, que normalmente eram usadas em templos de divindades femininas. E você tem um terceiro tipo de coluna, que é a coluna coríntia, não é corintiana, é coríntia, que ela é bastante decorada, bastante ornamentada. E normalmente ela era usada na parte interna dos prédios e dos templos, e em especial também de lugares importantes. Infelizmente, turma, parte dessa história foi apagada, né, por tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Mas eu estou postando aqui para vocês verem alguns fragmentos que hoje em dia você encontra nos principais museus do mundo. Museu do Louvre, em Paris, no Metropolitan de Nova York, nos museus do Vaticano. Foi aquilo que expedições arqueológicas, numa época entre os séculos 17, 18 e 19, havia muitas expedições arqueológicas. Então, essas peças foram retiradas dos locais de origem e trazidas para museus do mundo todo, tá? Então, em questão de arquitetura, eu queria mais falar um pouquinho com vocês sobre a questão da espiritualidade, da religiosidade, das divindades, e lembrar a importância dos teatros gregos. A gente falou sobre isso lá nas aulas de teatro, né? Como os teatros eram grandes e como os gregos conseguiam, naquela época, sem tecnologia, sem recursos, construírem aqueles teatros imensos com aquela acústica perfeita. Então, as construções dos teatros também fazem parte da arquitetura grega. E é legal também vocês saberem que havia um tipo de teatro chamado Odeon, onde também aconteciam as apresentações musicais. Turma, enquanto eu estou falando com vocês, além dessas postagens todas, eu estou colocando algumas imagens para vocês verem. Foram feitas muitas animações, digamos assim, desses templos, desses prédios, e essas animações mostram como seriam os templos na Grécia Antiga, intactos, preservados, em uso, e como, infelizmente, eles estão hoje, caso um dia você vá visitá-los. Mas é bacana você ver, porque daí você tem uma noção, né, de como era e como é, tá? Então, observem bastante, assim, detalhadamente, e uma sugestão é de vocês reverem a aula depois, acompanharem melhor, né? A nossa aula tem uma sequência. Primeiro você vai assistir essa videoaula, em seguida você vai ler o trecho da apostila que vocês têm, mas está lá na sala de artes. Então, a parte correspondente à Grécia, eu estou postando aqui no Edmodo para vocês lerem. Então, depois da videoaula, leia esse material, porque daí você fixa melhor as informações, anote as suas colocações, as suas dúvidas. Não deixe de fazer isso. E, por último, você assista a apresentação em PowerPoint da Grécia, porque daí ela fecha na sua cabeça todas as ideias importantes, tá? Então, a aula não é feita só dessa videoaula. Não existe tarefa aqui. É uma aula de História da Arte. Você não vai ter que fazer trabalho. Já há um trabalho encaminhado para você fazer. Então, não vai ser avaliativa. Não tem aqui o propósito de você fazer um resumo. Eu não vou fazer uma prova sobre isso. Mas lá na frente, eu vou fazer um jogo sobre esse assunto. Fiquem espertos, porque vocês viram o que aconteceu no bingo da semana passada, né? Por que muitos não conseguiram fazer o bingo? Porque comeram bola. Se você não acompanhou a aula, você não domina a informação. E aí, no momento do jogo, você fica ali perdido.
tá? Então a sequência é videoaula, leitura da apostila e em seguida apresentação do PowerPoint. Aí na outra aula virá um jogo para vocês. Muito bem, turminha, nossa segunda abordagem sobre arte na Grécia é em relação à pintura. Como era a pintura na Grécia? Muito bem. Então, basicamente, havia dois tipos de pintura. A pintura mural, que era feita nas paredes, de maneira geral, nas paredes, internas ou externas, e ali se usava uma técnica que eu já expliquei para vocês, que é o afresco. O afresco é quando o artista pinta sobre uma superfície, uma base de cimento que ainda está úmida, de maneira que quando essa massa seque, ela seque junto com o desenho e a pintura. Então essas pinturas duravam mais tempo por causa dessa técnica. Mas, como eu disse para vocês, infelizmente, a gente está falando de uma história muito antiga, pouco restou, historicamente falando, nos museus, nos livros, pouco restou de registros daquilo que teria sido a pintura na Grécia, tá? Mas mesmo assim a gente tem aí alguns fragmentos que eu estou postando para vocês entenderem um pouquinho como era a pintura mural. Na linguagem contemporânea, essa pintura mural basicamente se resume aos nossos grafiteiros. Eles não pintam sobre os muros, sobre as paredes? Então, é uma pintura mural de rua, né? É uma arte mais popular, e só que de uma maneira diferente. Eu só estou dando esse exemplo para vocês entenderem um pouco do que era a pintura no afresco na época da Grécia, ok? Bom, o segundo tipo de pintura que a gente vai observar se concentra nos potes, nos vasos que os gregos confeccionavam. Então eu estou mostrando aí para vocês alguns que são do período arcaico, um período mais antigo da Grécia, antes da Grécia clássica, que são mais antigos, e vocês vão perceber que basicamente esses potes, esses vasos, essas ânforas eram feitas em barro, argila, e não tinham detalhe de pintura, de desenho, nada disso. O máximo que havia nesses potes era um pouco de textura. No entanto, eles foram desenvolvendo e melhorando as técnicas, né? E aí a gente começa já a encontrar as ânforas e os vasos que são mais bonitos, melhor elaborados, melhor modelados, pintados, desenhados. E é essa parte da história que nos interessa, né? Então, em primeiro lugar, esses potes, essas ânforas, eles tinham algumas finalidades. Exemplos: armazenamento de produtos. Leite, azeite, mel, água, vinho, farinhas, frutas secas. Então, não serviam apenas para transporte, e sim também para armazenamento. E, além disso, eles também serviam para decorar templos, decorar palácios. E eram feitos dos mais diferentes materiais. Vocês têm alguns feitos em mármore, super elaborados e bonitos. No entanto, o mármore não permite a pintura. E a grande maioria com desenhos que vocês observam nessas fotos que eu estou postando, tá? Vão perceber também que as cores se repetem. Amarelos, vermelhos, brancos, pretos e ocres, tons alaranjados, acastanhados. Por que só essas cores, Sérgio? Porque eles retiravam os pigmentos de tinta dos elementos naturais, por exemplo, o carvão, né? E aí, a diversidade na natureza de elementos que permitissem a confecção das tintas, dos pigmentos, era mais reduzida. Então, por isso que não havia muita diversidade de cores. Cores como azul, como verde, além de serem mais difíceis de serem encontradas, eram encontradas em menor quantidade, o que já acontecia no período do Renascimento. Então, eram cores que não apareciam muito. E uma curiosidade que eu acho bacana vocês observarem nessas que eu estou postando aí,
é que há cenas que são retratadas. Em alguns desses potes, em alguns desses vasos, nós vemos cenas de homenagem a deuses. Dionísio aparece aí em um desses que eu estou postando para vocês. Cenas de modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos. Cenas de batalhas de governantes. Então, nos vasos e nas ânforas, eles costumavam ilustrar cenas. Isso que é bacana. E um detalhe bastante interessante, observem que os desenhos, de maneira geral, eles não são tridimensionais, porque eles não tinham domínio da técnica. Eles faziam bidimensionais. Você tem a sensação, sabe aqueles desenhos animados, que às vezes um personagem abre a porta, esmaga o outro na parede e ele cai assim no chão como uma folha de papel? Pois bem, são duas dimensões bidimensionais. Observem que esses desenhos aí, na sua maioria, são bidimensionais. E muitos deles representados em silhuetas. Olha que bacana. Vocês acabaram de receber uma proposta de confeccionarem um trabalho usando as silhuetas. E aí a gente observa que em muitos desses vasos, desses potes, aparecem exatamente as silhuetas. E por último, nós vamos falar um pouquinho de uma parte que é importantíssima na Grécia, não poderia deixar de falar para vocês, que é a escultura, certo? Muito bem. Para começar a falar com vocês sobre escultura, eu vou trazer uma curiosidade. O que está aparecendo aqui para vocês? O logotipo de qual empresa? Que tenho certeza absoluta que todos vocês conhecem, em especial os meninos que gostam de futebol, que devem viver aí pedindo para o pai, compra uma chuteira da Nike, compra uma chuteira da Nike. Muito bem, uma curiosidade interessante. O logotipo da Nike foi inspirado numa deusa grega, que era a deusa, digamos assim, das guerras militares, das vitórias militares, a Nike. Ó que interessante. Nike, Nike, tá? E houve, na ilha de Rhodes, na Grécia, uma batalha muito importante, Samotrácia. E aí, por conta dessa batalha, pediu-se que uma escultura fosse feita. Essa escultura que eu estou postando aqui, Vitória de Samotrácia, tá? E ela hoje, se você for ao Museu do Louvre, em Paris, ela está lá exposta. Várias das esculturas, infelizmente, inclusive essa, quebradas, faltam pernas, faltam braços, faltam partes das esculturas, porque eu já falei para vocês, a gente está falando de obras muito antigas, que sobreviveram ao tempo, às chuvas, às guerras, às batalhas, aos terremotos. Então, infelizmente, o que a gente vê nos museus, de maneira geral, são esculturas não intactas, não inteiras. Mas o que importa é a história dela. Então, olha o que aconteceu. A Nike, em 1971, imagina, vocês não eram nem nascidos, provavelmente, alguns pais e mães também não. A Nike pediu a uma estagiária que trabalhava numa empresa que criasse um logotipo para a empresa. A Nike nem era essa potência que é hoje. Se eu não me engano, o nome dela era Caroline. E aí, ela ia receber X dólares por hora de trabalho para criar um logotipo para a empresa. Ela não chegou a trabalhar, acho que um dia inteiro, mas eu sei que na ocasião ela ganhou o equivalente a pouco mais de 30 dólares, 35, sei lá, quase 40 dólares, pelo trabalho de criação do logotipo. E aí este logotipo virou esta febre. Imaginem só, ela poderia ter ganhado milhões com aquela ideia, né? E aí, passados uns anos, a Nike resolveu reconhecer o valor do trabalho e ofereceu a ela um número de ações na empresa, né? Para que ela tivesse uma participação nos lucros e uma joia, alguma coisa assim. Mas olha que interessante, né? O logotipo da Nike foi inspirado numa história grega. E aí vamos entrar nas esculturas, né? Vejam só, turma. Os gregos, eles tinham
assim como os artistas renascentistas, uma grande preocupação em representarem as figuras humanas com a maior perfeição possível. Exatamente o nível de perfeccionismo que o próprio Leonardo da Vinci tinha, que Michelangelo tinha. Então os gregos tinham muito essa preocupação de representar a figura humana de maneira perfeita. E aí eu estou postando para vocês verem agora duas esculturas que são do período arcaico, um período mais antigo, anterior à antiguidade clássica da Grécia, né? E observem o quê? Vocês vão ver duas esculturas mal feitas. Você vê corpos muito magros, braços muito longos, as pernas são desproporcionais aos braços, as duas esculturas têm os braços retos, não existe expressividade humana, elas são esculpidas de frente, duras, secas. Por quê? Porque os gregos ainda não tinham o domínio da técnica. E aí vem a importância dessa civilização que se dedicava tanto aos estudos. Eles queriam melhorar, e para melhorar você precisa estudar, você precisa entender, você precisa buscar, você precisa se informar. O próprio Leonardo da Vinci fazia assim. Aí vocês estão vendo uma escultura ao lado em que a gente já percebe uma certa melhora no nível de perfeição em relação à realidade humana. E vocês estão vendo, sobretudo, uma escultura dividida em 7 partes. Por quê? De tanto estudar, eles encontraram uma fórmula matemática que representaria o corpo humano de maneira mais proporcional, mais perfeita, o tamanho de um membro em relação ao outro. Então, veja, para esse estudo, eles consideraram que o corpo humano era equivalente a 7 vezes o tamanho da cabeça. Por isso que vocês estão vendo aí, ó, várias cabecinhas. Né? Então, você tem 1/7 do total corresponde à cabeça. Os outros 6/7 do corpo humano estão divididos em cintura, né, quadril, pernas, tronco. Então, eles, com essa fórmula matemática, eles começaram a aplicar nas esculturas que faziam. E aí eles vão conseguindo um efeito de perfeição cada vez melhor. E a gente vai vendo que as esculturas vão tendo um nível de qualidade muito maior. Então, isso é importante. No começo também, as esculturas, como eu já disse, eram feitas com as personagens retas, de frente, muito parecidas com as esculturas egípcias. Aos poucos, os gregos vão começando a mudar o posicionamento das personagens. Os corpos começam a aparecer posicionados lateralmente. Os corpos começam a aparecer com movimentos corporais. Exemplo, havia um escultor chamado Policleto, e ele adorava esculpir os deuses e os atletas dos Jogos Olímpicos. Inclusive, ele fazia muitas esculturas dos Jogos Olímpicos, né, de atletas. Tem uma muito famosa do disco. E ele começou a explorar mais a questão da movimentação nas esculturas. Então, o corpo já deixa de aparecer reto, de frente, duro, desproporcional, e ele começa a aparecer em movimento, como se a figura estivesse congelada, digamos assim, né? Como se você congelasse o movimento da figura. Então vejam, eles vão evoluindo à medida que a história da Grécia vai se passando. Um outro detalhe importante, raramente nas esculturas gregas a gente vai ver elementos da natureza, você vai ver mais os elementos humanos. Dificilmente nas esculturas gregas aparecerão animais ou elementos da natureza. Eles se preocupavam em reproduzir com perfeição a figura humana. Eles queriam mostrar a beleza do corpo humano, né? E quando você encontra uma escultura em que animais ou elementos da natureza também apareçam, é porque, de maneira geral, são esculturas que representam deuses, semideuses, divindades, que têm um outro conteúdo, uma outra história. E deixei aí por último para vocês verem essa escultura que também está no Museu do Louvre, da Vênus de Milo. E deixei por último
Por quê? Porque no Renascimento nós falamos sobre o nascimento de Vênus, Botticelli. E quando eu falei em renascimento com vocês, eu falei assim, gente, os artistas renascentistas se preocupavam em resgatar a herança deixada pelos gregos e pelos romanos e se preocuparam em aperfeiçoar, desenvolver melhor, melhorar tudo aquilo que os gregos e os romanos haviam produzido. E aí a gente vê o Botticelli retratando a Vênus de Milo, só que dessa vez na pintura. E vejam que curioso, ela sobe do fundo numa concha. E se você observar melhor o desenho da pintura da Vênus na pintura de Botticelli, você vai ver que o corpo está praticamente na mesma posição em que essa escultura que eu estou postando aqui para vocês verem. Tá? Meu celular escorregou, desculpa. Turma, por que Vênus de Milo? Se eu não me engano, foi uma expedição francesa que em 1800 e bolinha foi uma expedição arqueológica e na Grécia, próxima à ilha de Milos, eles encontraram essa escultura no fundo do mar. Por isso Vênus de Milo, porque ela foi encontrada na região da ilha de Milos. E aí eles retiraram, obviamente, né? E isso está no Museu do Louvre hoje em Paris. E aí vocês vão falar, nossa Sérgio, mas todas as esculturas brancas, elas eram feitas em mármore, pedra, e por que tudo branco? Originalmente, nem todas. Eu estou colocando aqui para vocês um exemplo de uma escultura, de como ela está hoje e de como ela seria originalmente, mas infelizmente as tintas não se sustentaram durante tantos séculos nas esculturas. E estou colocando para vocês verem ao longo dessa aula algumas imagens de esculturas infelizmente fragmentadas, quebradas, e coloquei até uma urna funerária para vocês verem que também é um elemento curioso, até relacionado a HQ. Então, hoje em dia, se uma pessoa morre, o corpo é colocado num caixão e enterrado, correto? Naquela época, as urnas das pessoas importantes, dos comandantes de exército, dos governantes, eram urnas feitas em mármore, porque eram pessoas importantes. E aí você observa que ao redor da urna existem pequenas esculturas. Normalmente, essas urnas eram encomendadas aos artistas que esculpiam ao redor da urna passagens importantes da vida daquela pessoa que acabou de morrer. Então, se era um comandante de exército, provavelmente cenas das batalhas que ele havia vencido. E essas esculturas aparecem nessas urnas funerárias também. Então, é bacana a gente ver, né? Bom, pessoal, eu juro para vocês que eu teria milhões de coisas para contar. Mas eu sei e falei que a aula ficaria longa, mas eu também não quero transformar a aula em um século. Então, nós vamos encerrar aqui. Eu espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento e para o aprendizado de vocês. É sempre bom você ir além das informações que o professor passa, pesquise, vá buscar informações para você se enriquecer culturalmente, tá? Isso faz parte da vida, é bacana a gente saber as coisas. E tentei falar resumidamente um pouquinho dos aspectos mais importantes, que eu considero mais importantes, e não deixem de seguir a sequência. Videoaula, ler a apostila, por último, apresentação em PowerPoint. Encerrando, então, a nossa parte de História da Arte. Bom dia a todos!